Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. Nosso convidado de hoje é o nosso analista e consultor de safras e mercado, o Evandro Oliveira. Tudo bom, Evandro? Grande Rodrigo, bom dia a todos, tudo ótimo por aí. Tudo tranquilo. Evandro, antes de qualquer coisa, a gente gostaria que todo mundo nos seguisse no canal do YouTube, que todos os dias da semana, de segunda a sexta, sempre tem um vídeo novo. Além disso, você também pode habilitar as notificações para receber os avisos dos vídeos. Evandro, o ano fecha com arroz em preços históricos, né? O que a gente pode fazer começar pelo balanço desse ano de 2023? Pois é, Rodrigo, um ano agora se encaminhando, um segundo semestre principalmente histórico, né? E isso a gente já vem comentando desde o início do ano, que teríamos uma oferta bastante apertada, né? Então, como a gente vem falando já há bastante tempo, produtores que na última safra partiram para outras culturas, né? Então, longas temporadas de prejuízos e margens apertadas, produtor migrou para outras culturas, tivemos uma área abaixo de 900 mil hectares no Rio Grande do Sul, menor área, então já com estoques razoáveis, né? Iniciando a temporada com estoques razoáveis, já tínhamos essa projeção de uma oferta apertada nesse ano de 2023. E para contribuir para esse cenário, tivemos uma temporada de exportações satisfatórias, né, Rodrigo? Muito se acreditava que não conseguiríamos exportar níveis consideráveis nessa temporada, mas até o momento temos números favoráveis de exportação e isso com certeza contribuiu para esse avanço, essa disparada dos preços, né? E também, como a gente vinha falando, né, nem nos cenários mais otimistas imaginávamos que a Índia, maior exportador global, fosse proibir as exportações nessa temporada, né? O que contribuiu para o avanço global dos preços do arroz, que até nesse momento, né, Rodrigo, em plena entrada de safra asiática, os preços continuam avançando, né? Então, o Vietnã, com os maiores preços em aproximadamente 15 anos, então todo o cenário global é altista, né, de alta nos preços. E essa é a tendência também para a próxima temporada, né? Então, diante disso, aqui no Brasil não foi diferente, menor área, uma projeção lá para o final de fevereiro, né, para os menores estoques em aproximadamente 15 anos, tivemos a menor safra em aproximadamente 20 anos, e tudo isso contribuiu para esse momento que a gente está vivendo agora, preços recordes e ainda com um fôlego para continuar subindo, né? Claro que nesse momento, né, Rodrigo, temos um mercado com uma liquidez mínima, né, uma liquidez bastante reduzida, período de recessos, férias coletivas, boa parte das indústrias em férias coletivas e os agentes pouco interessados na comercialização. Então, o mercado segue lento, arrastado, pouca coisa acontecendo e os preços deram uma estabilizada, mas ainda temos fôlego para novas altas com o retorno das festividades, lá na segunda semana de janeiro, início de fevereiro, ainda temos algum fôlego para continuar subindo. Devemos lembrar também que agora, nas próximas semanas, temos o ingresso de alguns volumes oriundos da safra do Paraguai, volumes esses que acredita-se que não são suficientes para trazer uma queda significativa de preços, né? Mas podem ser o suficiente para dar uma freada nesse movimento de alta. Então, temos que estar atentos a esses primeiros lotes chegando do Paraguai. Na sequência, ao longo de janeiro, temos novos volumes chegando do Mercosul, né? Então, temos alguns volumes já chegando do Uruguai, da Argentina também, e conforme apontado pelos lineups, né, Rodrigo? Tivemos também aí o registro de lotes vindos da Tailândia, né? Então, o mercado vem dando sinais de que há uma tentativa de pelo menos amenizar essa situação de aperto de oferta, né? Esse aperto de oferta que já vai refletindo nos preços. Conforme falado, fronteira oeste, os preços já estão na casa dos R$ 125, Rodrigo. Região da campanha, preços entre 119 e 121.
Na Zona Sul, principalmente Pelotas, Pelotas já com indicações na faixa de R$ 135. Porto de Rio Grande, preços de exportação na faixa de R$ 127 por saca, um patamar histórico também, né? Então devemos lembrar que a tonelada, o preço de exportação a tonelada, ultrapassando a marca de $500, Rodrigo, $500 a tonelada do casca para exportação, enquanto nos Estados Unidos a tonelada em torno de 430. Então ainda estamos muito distantes do preço de exportação dos Estados Unidos, que segue com muita atratividade, né? Muito mais competitivo, fator esse que deu uma esfriada nas nossas exportações, e esse seria o cenário, né? Fora do Rio Grande do Sul, o cenário não é diferente. Santa Catarina, preço na faixa de 112. Região do Mato Grosso que tinha ultrapassado 160, deu uma acalmada nesse momento, 156. Paraná, os preços ainda seguem lá na faixa de 170, né, que até então eram os preços mais altos do Brasil. São Paulo, 156, 160 também, dependendo do dia, alcança 160. E agora o Tocantins, né, Rodrigo? Tocantins, cotações na faixa de R$ 190 por saca de 60 quilos, com alguns negócios pontuais já sendo efetuados na faixa de R$ 200 por saca, Rodrigo, com algum prazo ali, né? Sempre com algum prazinho, já negócio na faixa de R$ 200. Então, esse é o cenário do arroz. A nível Brasil, preços seguem disparando. Arroz mais caro que soja, né? Momento único, né, Rodrigo? Quando que nós vimos esse momento no mercado de arroz, né? Mercado de arroz mais caro do que soja. Então, grande momento no mercado de arroz, que tem tudo para ter um ano de 2024 histórico, né? A nível de preços, um ano histórico para as culturas irrigadas. O feijão não é muito diferente o cenário, Rodrigo. Perfeito. E o produtor não, o consumidor final sente já essa alta nos preços, né? Não, não tem como não repassar, é isso mesmo, Evandro? Pois é, Rodrigo, até então o varejo vinha fazendo malabarismo, né, naquela tentativa de não repassar os custos reais da matéria-prima, né? Então, a indústria vinha naquela queda de braço na tentativa de repasse dos ajustes, né, na matéria-prima, do casca, mas o varejo já registrando queda nas vendas desde o mês de outubro, se via numa situação complicada, né? Então, já com queda nas vendas, como que se repassaria esse aumento nos preços para o consumidor, né? Então, vinha passando gradualmente, né, pequenos ajustes. Então, não tem outra escapatória, né? Tem que ir passando. Vinha naquela... o arroz, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com aquela característica de ser um chamariz, né? Então, muitas vezes o varejo acabava optando por perder no arroz e ganhar em algum complemento, né? Então, se ganha no feijão, se ganha numa proteína, mas vinha resistindo a esse aumento nos preços. Mas nesse momento já se torna inevitável, né? Então, as marcas mais comerciais já ultrapassando a marca de R$ 130 o pacote de 5 quilos, e as marcas mais nobres já na faixa de R$ 40 o pacote de 5 quilos, né? Então, estamos em um momento muito semelhante àquele momento que tivemos no pico da pandemia de Covid, né? Então, a única diferença é que naquele momento tínhamos preços altos, mas também estoques elevados, né? E agora, nesse momento, temos preços altos e estoques apertados, né? E a temporada, a nova temporada, não deve ser uma temporada muito diferente dessa, né, Rodrigo? Deve ser mais uma temporada de estoques apertados e o cenário não deve ser muito diferente, com algumas surpresas podendo acontecer no próximo ano, né? Principalmente a nível de preços, né? Tudo indica que poderemos ter novos recordes no ano que vem. Perfeito. Evandro, além disso, falando um pouco mais sobre as exportações, mesmo com esse dólar bem difícil agora, né, na faixa de 4,80, mais ou menos, nesta casa, a balança ainda segue positivo no acumulado da temporada? Como é que a gente pode dizer que está até agora? Então, nós tivemos ali uma esfriada a partir do mês de outubro, né? Então, o mês de outubro foi o último mês a registrar níveis
elevados de volume de exportação, né? Acima de 200 mil toneladas, foi um mês bastante satisfatório. A partir do mês de novembro, tivemos um esfriamento nas exportações, né? Por conta desse cenário de supervalorização dos preços, o que acabou direcionando nossos principais compradores para os Estados Unidos, né? Então, entre eles o México, que vinha comprando bons volumes, principalmente do casca, né? Então, o México retornou suas compras para os Estados Unidos. Um dos únicos países que resistiu nas compras do Brasil foi a Costa Rica, um grande destaque nessa temporada. A Costa Rica, que deve finalizar o ano como o segundo maior comprador de arroz em casca, né? Então, um grande destaque. Seguida a Venezuela também, com alguns volumes. E nesse segundo semestre, a variedade que vem resistindo, principalmente os quebrados, né? O quebrados de arroz resistindo nesse segundo semestre, alguns lotes também do beneficiado, tivemos alguns registros do beneficiado, mas o grande destaque nesse segundo semestre foram os quebrados, né? Então, com isso, segundo os últimos dados do SECEX, né, com dados até o mês de novembro, tivemos aí aproximadamente 1.463.000 toneladas na temporada comercial, né, entre os meses de março até os últimos dados de novembro. Então, passamos 1.400.000, enquanto na temporada anterior tínhamos passado um pouco de 1,5 milhão, né? Então, como a gente vê, lembrando, né, Rodrigo, que temporada anterior foi uma temporada excepcional e de exportações recordes, né, para que no final da temporada passaram de 2 milhões de toneladas. Então, em comparação com a temporada anterior, essa temporada está com volumes muito satisfatórios, né? Então, quase 1,5 milhão, e temporada anterior passando de 1,5 milhão. Então, bastante equilibrado em relação à temporada anterior, né? Então, volumes bastante satisfatórios. Já as importações fecharam nesse mesmo período 1.170.000, enquanto na temporada anterior fechávamos com um pouco mais de 1.053.000. Então, estamos um pouco acima da temporada anterior em relação às importações. Ainda assim, Rodrigo, nesse momento temos um superávit aí de mais de 200.000 toneladas, um outro indicador de viés de alta para os preços, né? Então, ainda estamos com superávit nessa temporada. Já em relação aos dados do mês de dezembro, né, os meses de dezembro, os dados do SECEX até a quarta semana do mês de dezembro nos trazem aproximadamente 67,4 toneladas, né? Então nem mil não é, né? Apenas 67,4 toneladas para o casca, né? Então até o momento não tivemos grandes volumes de exportações do casca, e o beneficiado pouco mais de 16,4 mil toneladas. Então, exportações bastante esfriadas nesse mês de dezembro, né, o que já era esperado, porque novembro já nos trouxe esse cenário que não seria diferente nesse mês de dezembro, conforme tu mesmo falou, né, Rodrigo? O dólar não vem contribuindo, né, um dólar que ontem perdeu um importante suporte ali ao redor de 4,84, né? Então, agora já não se sabe até onde pode ir, né? Então, agora o próximo patamar seria perder os 4,80. Então, o dólar não vem contribuindo e tornando o nosso produto muito caro, né? Então, como falado, com esse dólar, o preço de exportação do casca passando da marca de $500 por tonelada, né? Então, um patamar histórico também, que dificulta muito o avanço das nossas exportações. E esse vai ser o principal desafio no primeiro semestre de 2024, Rodrigo. Um cenário de supervalorização dos nossos preços de exportação. O grande desafio vai ser recuperar esses mercados importadores do produto brasileiro, né? Então, vai ser um grande desafio recuperar o México, Costa Rica, a própria Venezuela, né? Então, inclusive até os quebrados, né? Pode ser um grande desafio na próxima temporada. Já os lineups, Rodrigo, os lineups trazendo que ainda temos cerca de 30 mil toneladas a serem embarcadas nesse mês de dezembro,
enquanto cerca de 37,5 já foram de fato embarcadas. Então, o mês de dezembro deve finalizar em torno de 100 mil toneladas de exportação, segundo os dados que temos até agora, e já temos aproximadamente 22 mil registradas para a primeira quinzena do mês de janeiro. Junto com isso, né, conforme falado, já temos o registro de 62 mil toneladas do arroz 100B, né, o arroz tailandês beneficiado, programado para chegada na primeira quinzena do mês de janeiro, conforme falado, a tentativa, né, de pelo menos amenizar essa situação de oferta. E esse é o cenário, né, Rodrigo? Para janeiro não deve ser muito diferente, né? Ainda com muita dificuldade nas exportações, e esse seria o grande desafio no primeiro semestre, recuperar os nossos principais compradores nesse cenário de supervalorização dos nossos preços de exportação. Para finalizarmos, Evandro, a partir de março e abril, na entrada da safra, aí sim a gente pode ter uma acomodação, pelo menos um alívio um pouco nessa alta dos preços. O que a gente pode projetar para a entrada da safra, Evandro? O cenário ainda é de muita incerteza, né, Rodrigo? Conforme falado, agora nas próximas semanas chegam os primeiros lotes do Paraguai, podem dar uma acalmada na situação. A projeção nesse momento ainda é de uma possível queda nos preços somente com a entrada da safra, né? E lembrando que a colheita deve atrasar pelo menos 2 semanas, né? Então, o plantio nesse momento está em torno de 95%, ainda com a região central do estado gaúcho sendo a mais atrasada, né, com muita dificuldade no avanço dos trabalhos por conta do excesso de chuvas, enquanto as outras regiões ou já encerraram ou estão em ritmo de encerramento, né, a região central ainda segue patinando com muita dificuldade, né? A nível Brasil, estamos em 88% do plantio, também com certo atraso, né? Lembrando que, dependendo da região, temos dificuldades distintas, né? Então, aqui no sul, dificuldade por conta do excesso de chuvas, região central do país, ali centro-oeste, com falta de chuvas, então Mato Grosso, que é um estado que vem com uma projeção de tentativa de dobrar a área de arroz, nesse momento vem com falta de chuvas, e lá para o norte e nordeste o cenário não é diferente, né? Então a estiagem lá para cima está muito severa, mas Tocantins já passando de 85%, até então sem grandes problemas. Santa Catarina, que é uma novidade agora, né? O tempo ensolarado em Santa Catarina vem contribuindo para o desenvolvimento das lavouras, né? Então, com esse atraso, a projeção é de que pelo menos 2 semanas nós tenhamos de atraso nos trabalhos de colheita, né? Então, isso nos lembra que deveremos ter uma entre-safra alongada, né? Então, esse alongamento da entre-safra vai refletir nos preços, né? Então, esse aperto de oferta deve durar um pouco mais. Então, mas as projeções apontam sim, né, para uma possível queda nos preços apenas com a entrada da safra e também de um maior volume de importações do Mercosul, né? Isso lá para fevereiro, março, talvez até abril, né? E aí, a partir daí, vamos ver qual será o caminho do mercado, né? Lembrando que os produtores já estão muito preparados para essa próxima temporada, uma temporada de um panorama totalmente diferente. Agora, nesse momento, o produtor que anteriormente era um tomador de preço se torna um formador de preço, né? Então, que vai estar muito preparado para essa temporada, que deve reservar grandes desafios. E, conforme falado, 2024 tem tudo para ser um ano histórico, né, Rodrigo? Não somente para o arroz, mas também para o feijão, né? Já começa a se sentir uma pressão política por conta do avanço dos preços desses produtos básicos, né, Rodrigo? Então, o feijão, nesse momento, com muita preocupação por conta do clima prejudicando a safra, principalmente no Paraná, que é um grande produtor dessa cultura, né? Então, tudo indica que o arroz e o feijão vão ficar mais caros no ano de 2024 e já começa a se sentir esse desconforto, essa pressão política por conta da disparada dos preços
desses dois principais itens básicos da cesta básica de consumo do brasileiro, né? Então a gente sabe que quando se mexe nos preços do arroz e do feijão, se gera todo esse desconforto, né? E não se descartam possíveis medidas na tentativa de contenção dessa disparada dos preços para o ano de 2024. Perfeito. Eu gostaria de lembrar que todas as informações que o Evandro nos passou agora tem na nossa plataforma de safras, é só acessar o site de safras, safras.com.br, e solicitar uma demonstração gratuita. Além disso, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, que vão aparecer agora embaixo na tela. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, Evandro. Um bom final de ano, né? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rodrigo. Um bom final de ano, boas festas a todos que nos assistem, né? Um excelente 2024 a todos e em breve estaremos de volta.